Pessoal, eu dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes, tá? Do cenário digital. Depois do recado aqui do Unidigital, a gente volta à nossa programação normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Antes da gente iniciar a aula de hoje, eu tenho dois recados. O primeiro, pessoal, como essas UCs estão sendo muito rápidas aí, e na UC anterior de vocês, tá? Só teve um momento presencial. Eu vi que alguns alunos não foram nesse momento presencial, então ficaram com zero, ou seja, só ficou com a nota do EAD, tá? Até no máximo 49 pontos aí. Então, pessoal, como, né, eu vi aqui que o motivo de você estar com nota baixa nessa UC é o momento presencial, então eu já vou pedir para a Nájila aqui na aba, né, na aba de situação de aprendizagem, já liberar a recuperação presencial aqui, tá bom? E aí ela já vai liberar aqui, tá? Essa recuperação. E aí quem não tem, né, a nota aí vai fazer essa recuperação na UC anterior, tá bom? O outro aviso é que essa UC aqui ela não tem, né? Vocês viram aí, né? Não tem momento presencial, ou seja, é apenas EAD. Então eu já estava até aqui olhando aqui, né? Eu vi que teve um aqui que enviou a tarefa, né? Embora a gente não teve nenhuma aula, mas não sei se vocês notaram aí, principalmente o aluno que já começou a fazer atividade aí, notou que tem três atividades e apenas uma aula. Essa que tá... Aí o que que eu fiz aqui? Qual que é o meu plano de ação aqui junto com a Nádila, que é a monitora de vocês? O que que a gente fez? Essa aula que ela já deixou até o selo, eu só vou gravar ela aqui. Então, nessa aula que está acontecendo agora, eu vou fazer uma análise do fórum de discussão. E aí, eu já deixei uma aula gravada, tá? Inclusive, essa aula ela tá listada como extra, tá? Que a gente só teve um momento EAD aqui, então não é o suficiente para falar das outras duas atividades. E aqui ela já está gravada, tá? Ela vai ser disponibilizada junto com essa aula de hoje, tá? Como aula extra, a análise das duas atividades para que vocês tenham subsídios, né? Para conseguir finalizar essa UC aqui, tá, pessoal? E aí, lembrando que hoje é a última aula desse ano, tá?
Vocês vão parar aqui na disciplina de gestão da manutenção, né? E oficialmente, oficialmente, o período de férias da unidade de vocês é do dia 15, próxima segunda-feira, até o dia 20 de janeiro. Aqui é porque eu coloquei errado, tá? Mas é de janeiro de 2026, tá? Eu vou corrigir aqui. E, pessoal, não deixem de fazer essa atividade. Por quê? Porque quando vocês retornarem, já vai retornar nessa UC aqui, ó, de instalação do CEP, tá, pessoal? Então a gente já retorna, tá? Em instalações do sistema elétrico de potência. Então aproveitem aí essa semana agora aqui, né? Para vocês assistirem a aula de hoje, né? E já que não tem momento presencial, assistir essa aula que eu estou gravando hoje e, e a aula que vai ficar gravada como aula extra, tá? Justamente para vocês não perderem conteúdo, não perderem qualidade. Beleza? Então vamos falar aqui do fórum, tá? Vamos fazer análise do fórum de discussão, beleza? Vamos lá para a aba situação, fórum de discussão. Então, o fórum de discussão aqui, pessoal, quando a gente fala de gestão, pegando a etimologia do termo aí, é de gerir, né? De gerenciar algo, tá? Vamos pegar a pergunta aqui, né? Faça uma pesquisa no seu livro didático e na internet, depois responda. Então você vai lá na aba aqui, né, eu vou pegar o livro aqui já direto aqui na minha pasta, que aí vai ficar mais dinâmico aqui pra gente. Geralmente, nessa aula de hoje, eu faço uma aula assim bem geral, tá? Vamos elencar os assuntos, né? Por exemplo, aqui, ó, coordenação e supervisão de equipes. Gerenciar, pessoal, é você delegar, né? Delegar tarefas, delegar, né, atribuições, né? Por exemplo, vamos supor, eu sou o chefe de operações, tá? Da rede de distribuição de energia aqui de Goiás, tá? De Goiânia, por exemplo, aqui, né? É aí esse responsável pelas operações. O que que são as operações? Manutenções são operações, né? Por exemplo, eu vou liberar equipes para atuarem nas manutenções, geralmente as equipes que ficam de plantão, então existe um cronograma de plantão e o pessoal que fica de plantão, ele fica à disposição para poder fazer ou um trabalho agendado, por exemplo, montar uma rede de distribuição nova no setor, sei lá, Guanabara 3. Nem sei se existe o Guanabara 3 aqui em Goiânia, tá? Aí eu lembrei aqui do Jardim Guanabara, né? Tem um bairro Feliz, tem o Jardim Guanabara. Geralmente, na minha época, ele era o último, né? Você só ia no Jardim Guanabara se você, né, morasse lá ou se você trabalha na Alex Star, tá? Tem uma empresa lá, tá? Então, você, né, o coordenador, ele delega atividades, delega funções, tá? Então, questão de planejamento, organização, controle do trabalho, comunicação em equipe, liderança, né? Reflexão pessoal e a importância de percepção. O que que é essa percepção aqui, né? Gestão administrativa de pessoas, né? Ó, um sistema autoritário coercitivo, um sistema autoritário benevolente, sistema consul- consultivo, ou seja, todos geralmente têm o mesmo poder ali nesse sistema aqui, né? Sistema participativo, né? Não tem chefe, mas cada um
faz a sua participação, aí recrutamento e seleção, aí técnicas de capacitação. Capacitar é você ensinar habilidades, por exemplo, o eletricista predial, o eletricista de redes, né, o eletricista industrial, essas vagas, né, essas funções, né, de eletricista dessas várias áreas, esses cursos de formação são chamados cursos de capacitação. Você capacita essas pessoas para elas atuarem, por exemplo, você capacita o eletricista predial para ele trabalhar com instalações elétricas internas em unidades consumidoras residenciais, seja unidades únicas, ou seja, residência, ou unidades multifamiliares, por exemplo, um prédio, né, de apartamentos aí, né, uma edificação vertical, né, e temos também as horizontais aí, né, os condomínios fechados aí de casas, por exemplo. Até se dá esse treinamento para eles atuarem nesse tipo de circuito, treinamento para o eletricista atuar na indústria. Você vai ensinar, por exemplo, lembra que a gente teve a disciplina de instalação elétrica industrial, né? Lembra que vocês viram os vários tipos de partida, partida direta, partida indireta, né? A partida indireta através, por exemplo, de uma estrela triângulo ou utilizando uma indireta eletrônica, né? Utilizando ali um CLP ou um soft starter. Então, essa parte de gestão, geralmente a pessoa, ela sabe o que aqueles liderados dela, né, que ela vai gerir, ela sabe aquela tarefa, geralmente ela tem a mesma formação, mas aí ela geralmente tem um tempo de casa, ou seja, de experiência de serviço maior do que a que os liderados têm, tá? Inclusive, ela tem mais experiência, por ela ter mais tempo, ela tem mais experiência. Ela entregou resultados, tá? Beleza. Uhum. Tem a parte de ética aqui, planejamento. Então, tá vendo? Você vai olhar cada capítulo desses daqui, né? Relações humanas no trabalho, tá? Tem muita coisa interessante aqui, ó. E daí, depois que você fizer a pesquisa aqui no seu livro didático, fazer uma leitura aí, né, eu sugiro para vocês fazer responder aqui, ó. Como o supervisor pode equilibrar-se entre o papel de líder incentivador e avaliador sem perder a confiança e autoridade em relação aos seus liderados, tá? Então, essa é uma pergunta que você vai escrever aqui, você vai vir aqui responder, né? Responder aqui e vai enviar mensagem ao fórum, beleza? Ó, e cada um de vocês, ó, deve apresentar a sua resposta à pergunta acima. Na sequência, interagir com os colegas. Inclusive, vocês podem interagir aí com os colegas, tá? Mas eu vou aproveitar aqui, né? Então, como é que esse supervisor pode equilibrar-se entre o papel de líder e incentivador? Eu aconselho vocês aqui, ó, a dar uma lida no capítulo 3 e no capítulo 2, tá bom? Principalmente aqui, ó, no 2, o 2.2, ó, supervisão de equipes de trabalho, tá? Porque aqui, ó, em supervisão de equipes de trabalho, fala de papel da supervisão, né? Qual que é o papel e os fatores de satisfação no trabalho. A gente pode até falar um pouco disso aqui agora, tá? É, gestão e a parte aqui, ó, de gestão administrativa de pessoas, principalmente aqui, ó, na parte aqui, o 3.1 todo, tá? O 3.2 aqui, o 3.3, tá? Esses aqui vão ser, assim, pedras fundamentais para você responder aqui, tá?
Então, como que esse supervisor ele pode se equilibrar, né? Eu, para dar um exemplo aqui prático, pessoal, eu vou pegar uma tarefa aqui, é, vou pegar essa daqui, ó. Instalação e retirada. Essa daqui é uma das tarefas que o eletricista de redes ele pode fazer, que é a retirada e instalação do aterramento temporário quando ele vai fazer a manutenção na rede. Então, existem dois documentos. Esse documento ele é um plus, tá? Essa apresentação aqui. Mas, deixa eu ver, instalar aterramento temporário. Deixa eu ver. Trifásico, esse mesmo. Toda empresa, né, toda, melhor dizendo, toda concessionária de energia elétrica, eu peguei isso daqui da antiga Celg, mas não é porque ele era da Celg, agora ela, né, pelo menos a distribuição não existe mais, é porque ele não vale mais, não, tá? Então, toda empresa tem esses documentos aqui. Geralmente, esses documentos aqui que vocês estão vendo aqui na esquerda, eles são conhecidos como POP, tá? Procedimento, né? É um procedimento, ou seja, é um passo a passo, tá? É operacional. Operacional é que você literalmente vai fazer esse procedimento, ou seja, você vai pôr a mão na massa. Esse operacional é que você vai pôr a mão na massa, você vai literalmente fazer cada tarefa que é fracionada em um passo, tá? Ou seja, operacional, você vai fazer um passo a passo de uma determinada tarefa. No caso, essa daqui que eu citei, que é instalar o aterramento temporário, tá? Esse LD é o acrônimo para linha de distribuição de energia, tá? Aí a linha de distribuição, nós temos a linha de média tensão e nós temos a linha de baixa tensão, tá? Aí, geralmente, quando você vai dar manutenção, quando você vai construir, mas principalmente você vai dar manutenção, ou acrescentar um trecho novo, geralmente, vamos supor que a rede finalizou nesse poste aqui, ó. Essa daqui, só para a título de informação aí, ela é chamada de rede M de. Ah, não, na verdade chamada de B. Tipo B. Não, deixa eu pegar uma cor mais que se destaca mais aqui. É uma rede tipo B. Esse B aqui é porque ela é chamada de beco total. Por que beco total, professor? Você está vendo essa estrutura aqui? Ela é chamada de cruzeta, essa madeira aqui. Geralmente ela é de madeira, ela pode ser polimérica, tá? Inclusive ela pode ser também de concreto armado, mas geralmente a de concreto armado ela não é instalada desse jeito, não. Geralmente é a polimérica ou a de madeira, ela utiliza essa ferragem aqui que é chamada de mão francesa, tá? Ela é chamada de mão francesa perfilada. Ela tem dois metais. Ela é como se fosse uma régua. Não tem aquelas réguas de pedreiro? É como se fosse duas réguas de pedreiro soldadas em ângulo aqui, ó, para dar uma força maior aqui, ó, para essa cruzeta ficar ligada. Essa daqui é uma rede de média tensão, é uma tipo B. Ela é beco total porque o poste, o de seção circular ou duplo T, ele fica instalado nela aqui, ó, na última furação dela, ou seja, bem na pontinha. Por isso que ela chama de beco ou beco total, ou seja, ele vai utilizar a última furação
Professor, por que que eu instalo uma rede, essa rede beco, né? Essa tipo B, né? E nesse caso aqui, essa é uma B4. Essa B4 aqui, geralmente, quando você é chamado para instalar, né, uma nova rede de energia, você geralmente vai começar de um ponto de partida. Esse ponto de partida pode ser a subestação de energia, aí seria uma rede nova, né? Totalmente nova, saindo lá da subestação. Ou você pode, por exemplo, vamos supor que o setor ele antigamente acabava nesse ponto aqui, nesse poste. E agora você tem uma nova infraestrutura, você tem um setor novo aqui em Goiânia, né? Ou na sua cidade aí nascendo. Então, esse setor novo aí, ele vai precisar de infraestrutura, ele vai precisar de estradas, ele vai precisar de calçadas, ele precisa de infraestrutura de esgoto, né? Para as edificações residenciais, para as edificações industriais ou, né, comércio que tiver nesse novo setor, né? Então, a equipe de eletricista de rede vai fazer essa montagem. Então, você, como papel aí, né, já que a gente está falando de gestão da manutenção, né, você, como gestor aí dessa equipe, você vai delegar tarefas, né, para esses eletricistas. Aí, geralmente é uma equipe, essa equipe, inclusive, são três eletricistas, né? Geralmente um que é mais experiente, os outros dois aqui, né? Eles são, vamos dizer assim, com menos experiência. Aí, geralmente, esse daqui ele vai comandar esses outros dois. Vai, professor, então quer dizer que tem um chefe do chefe, né? Ou seja, o gestor, ele olha para essa equipe aqui, né? Que tem o chefe de equipe e tem os dois eletricistas que executam a tarefa, por exemplo, que é de instalar o aterramento temporário nessa rede. Então, essa é uma rede B, né? B quer dizer beco total, né? E aí, geralmente, você instala esse tipo de rede quando a calçada ela é muito pequena. Essa rede de média tensão, ó, a 13,8. Essa daqui é a 13,8 kV. Logo mais abaixo aqui, ó, você tem a rede de baixa tensão, a BT, né? Que é o famoso 220 volts monofásico, né? Aí aqui a gente põe 220 barra 380 aqui, né? Que é a tensão mono e a tensão de linha, né? Entre duas fases aqui. Então, geralmente a baixa tensão fica aqui mais abaixo, a média tensão fica aqui mais em cima. E aí, esse gestor aqui de manutenção, né? Ele tem geralmente mais experiência que esses três. Ele sabe que para essa rede ser feita a construção ou ser feita a manutenção, e essas duas redes de energia aqui, elas precisam ser desligadas. Então, quando eu desligo a rede, eu desligo a rede principal, que é a rede de média tensão. Desligando a rede de média tensão, consequentemente, eu vou estar desligando a rede de baixa tensão. Então, você faz primeiro o seccionamento dessa rede, tá? Vocês estão vendo que o gestor, ele tem uma visão geral de tudo. Ele, inclusive, pela experiência que ele tem, ele pode, inclusive, até colocar a mão na massa se necessário. Por isso que ele tem mais experiência, porque ele já provavelmente já trabalhou muito tempo nessa área, tá? Ele pode ter começado ali de baixo ali, né, como eletricista, depois, sei lá, fez um curso de eletrotécnico, né? E aí chefe de operações na qualidade eletrotécnica, depois ele fez engenharia elétrica e daí ele tá lá na parte na equipe, né, na parte de engenharia, por exemplo, criando as normas, as regras, né,
fazendo atualização, por exemplo, na norma técnica de distribuição da concessionária local, fazendo validação de normas. Então, geralmente, né, quanto mais alto, né, vamos dizer assim, a formação, geralmente você tem mais experiência, e aí essa experiência vai ser utilizada na hora que você vai ser um chefe de operações, aí, por exemplo, tá? E você vai liderar essa equipe. Então, esse chefe de operações, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um conhecimento, tá? Um conhecimento do processo, ou seja, vocês estão vendo aqui, né, assim, e eu não estou falando aqui à toa, porque além, né, de conhecimento na parte de projeto, né, projeto predial, que a maioria dos eletrotécnicos e dos engenheiros eletricistas tem, né, predial e industrial, eu tenho experiência na parte de rede de distribuição, tá? Eu tenho também formação de eletricista de linha viva de distribuição, eletricista de redes, tá? Inclusive, eu tive que fazer essa formação porque eu trabalhava em uma terceirizada aí na época da Celg, e essa terceirizada aí, eu geralmente eu dava treinamentos. Vocês viram que na hora que eu estava elencando aqui, ó, no tem a parte aqui, ó, de planejamento, tem a parte de treinamento, ó, integração da equipe, identificação de características pessoais, né? Inclusive, na hora lá que o chefe de equipe, esse, né, esse terceiro elemento que eu estou olhando para ele aqui, né? Ele, como ele está de plantão, geralmente no mesmo horário, ele conhece essa equipe. Às vezes o eletricista um aqui, ó, o eletricista um, ele é um cara paradão, né? Então, se ele chegar aí calado na dele, né? Já o eletricista 2 ele é mais tagarela. Aí, às vezes, lá no plantão, o eletricista um tá, como ele sempre teve, o eletricista 2 que é tagarela, tá caladão também, né? Tá muito pensativo, né? Será que o chefe de equipe aqui, eu vejo ele nessa situação, eu vou liberar ele para ele assumir aquele plantão? Às vezes eu vou ter que pegar uma outra pessoa e falar, olha, eletricista 3 assume o lugar do eletricista 2 aqui, ó, que o cara não tá bom, né? Às vezes só pelo jeito dele, né? E se ele não tiver bom, como que ele vai fazer todos esses procedimentos aqui, né? Até então, o que que aconteceu aqui? A gente desligou, seccionou a rede, né? Geralmente tem um outro procedimento que é depois que você desliga, você faz a verificação se realmente essa rede foi desligada, utilizando o detector de tensão. Depois que você utiliza o detector de tensão, você, né, viu que foi realmente seccionado, foi desligado esse circuito, aí sim você vem e faz a instalação do aterramento temporário. Então, cada procedimento desse, ó, o primeiro passo aqui, ó, receber autorização de quem? Do Centro de Operação e Distribuição, ou seja, eu, né, vamos supor que eu controlo lá o Centro de Operação e Distribuição, então, eu vou ficar lá na frente das equipes, né, do pessoal lá que vão dar as direções das atividades lá do COD, né, do Centro de Operação e Distribuição, tá? Então, você vai receber autorização, né, dessa solicitação de serviço, e aí essa solicitação de serviço, você vai ter uma OS, né, uma ordem de serviço, geralmente ligada a, né, por exemplo, construir uma rede nova. Depois, o segundo passo, você vai estacionar a viatura aqui, né? Existe um procedimento só para você estacionar ela de forma segura e aí poder fazer, depois do estacionamento, a sinalização e isolamento da área de trabalho. Então, você vai jogar uma lona aqui, ó. Realmente, você joga uma lona ali, próximo ali da área de trabalho. Você vai colocar todos os equipamentos que você vai utilizar para fazer essa tarefa, né? Aí sim você vai inspecionar, analisar visualmente, né? Inspeção visual, inspeção por ensaio, você até já fez, né? Um detector de tensão. Então,
né, o gestor, professor, o gestor que criou esse procedimento? Não, geralmente esse procedimento aqui é a concessionária de energia, ela segue porque ele faz parte do treinamento dos eletricistas de rede. Inclusive, esse POP aqui, que ele também tem outro nome, chamado de instrução técnica, ele geralmente é criado pela equipe, não só o SESMIT, né, o Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho, mas principalmente a CIPA, lá da concessionária de energia local, ou seja, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Geralmente é um membro deles aí, por exemplo, um eletricista de rede, um mais experiente, né? No caso, eu vou pegar um exemplo prático aqui, um que eu lembro aqui. Professor Levi, né? O professor Levi é um eletricista de rede, é um eletricista de linha viva bastante experiente. Aí na época ele fazia parte da CIPA e da CELG, então ele foi um dos escolhidos, inclusive indicado até pelas outras construtoras, tá? Para fazer parte dessa CIPA, para ser contratado aí e criar esses documentos que vocês estão vendo agora. Inclusive, ele foi um dos participantes aí da equipe lá da CIPA, né? Juntamente com o pessoal lá da gestão, lá do SESMIT, né? Conforme a NR4, né? A SESMIT é NR4, a CIPA é NR5, né? Então, ele fez parte como consultor, né? Então, ele pegou os procedimentos existentes e os que não existiam e começou a elencar. Não, ó, quando eu vou fazer a ligação de um cliente, eu vou fazer o quê? Primeiro, eu faço a desenergização do circuito. Então, desenergização, depois de eu desenergizar, eu vou fazer o impedimento, né, dessa desenergização. Depois eu vou fazer a constatação, né, utilizando o detector de tensão. Então, a partir do conhecimento prático dessas atividades, juntamente com o pessoal da CIPA, juntamente com o pessoal lá do SESMIT, eles vão elaborar, vão redigir esse documento na forma que vocês estão vendo aqui, ó, com os pilares do desenvolvimento, o que cada passo, em conformidade com a segurança, ele vai fazer, né? De quem que é a competência, o encarregado, que é esse terceiro elemento aqui que ajuda, os eletricistas, né, que vão executar a tarefa. Quais os riscos daquele passo? Olha, ataque de insetos e animais, quedas, né? Já que é um trabalho em altura, né? Como é que você vai controlar isso? Ó? Certificados, né, da inexistência de insetos, por exemplo, dependendo aí, tem a abelha, né? A oropa, que o pessoal chama aí, né? Abelha surrão, vários tipos. Também, além de abelha, pode ter também vespa, tá? Teve casos aí que o pessoal encontrou vespa, e esse ainda é muito mais delicado do que as abelhas aí, né? Então você vai utilizar esses equipamentos aí, vai certificar que não tem esses animais aí, ó. Verificar a existência de depressão, ou seja, irregularidades ali no solo. Então, cada um desses procedimentos foi planejado pelo pessoal do gerenciamento e, juntamente com a ajuda do operacional, ou seja, do eletricista de rede, do de linha viva, que tem experiência de anos aí fazendo esse trabalho de forma segura, né? Ele vai utilizar os dois aí, né? O pessoal da gestão que é bom na formação da documentação e do registro dessa documentação. Inclusive, essa documentação vai ser utilizada no treinamento aí das próximas equipes. Isso que esse documento é guardado aí e é utilizado dentro do plano, né, do plano político-pedagógico desse curso de capacitação aí de eletricista de rede, tá? Esse daqui, ó, esse que vocês estão vendo aqui na direita é um exemplo de um pop, só que é um pop fotográfico. Eles pegaram as ações que estão descritas nesse documento, foram tirando foto. Esse aqui, por exemplo, é o trado, né? Onde você vai fazer o aterramento temporário.
Aqui está mostrando, você faz a sinalização do trado aqui, né? No solo. Aqui é a escada, essa foto aqui é bem antiga, tá? Ainda era escada de madeira. Hoje em dia a escada é a escada protegida aí, né? Escada com polímero, tá? É, com proteção plástica aí, né? Não é escada de madeira, ou seja, ela é bem mais leve, tá? Mas mesmo assim, tem que ser dois eletricistas para carregá-las com segurança. Então tem um passo a passo aqui, ó. Nesse caso, ele já fez o aterramento temporário da baixa tensão, tá? E ele está seguindo agora para fazer o aterramento da média tensão, ó. Ele já aterrou a baixa aqui, ó, e agora ele está instalando o conjunto de aterramento temporário no trifásico da média tensão. Aí nesse caso aqui, ó, o que que ele fez? Ele interligou a baixa tensão, né, o neutro aqui da baixa tensão, com o terra, não, com as três fases aqui, ele geralmente vai fazer ele curto-circuita essas fases para fazer depois a interligação dela com o trado que está lá no solo aqui, tá? Então esse trado aqui, né, essa haste aqui de aterramento temporária, ela vai estar equipotencializada com as fases da média e da baixa tensão. Se caso tiver alguma energização fortuita aqui, uma dessas, ela vai desviar, tá bom? Pessoal, deixa eu só. Eu tinha esquecido aqui, deixa eu só fazer o registro aqui antes que eu esqueça, já que a gente finaliza aqui essa aula de hoje. Acredito que já deve ter dado certo aqui. Só testando aqui, tá, galera? Só um minutinho, galera. Galera, eu acho que deu certo aqui. Rapidão aqui, só fazer uma verificação aqui, tá? É, pessoal, acho que deu certo aqui. Ok, pessoal, deixa eu só, a gente só finalizar aqui, compartilhar novamente aqui, tá? Então, pessoal, em resumo aqui, né, eu elenquei aqui algumas características, quer ver, ó? Eu elenquei aqui algumas características aqui, ó,
esse cidadão, né, esse supervisor, ó, como é que ele vai se equilibrar aqui, né, entre o papel de líder, incentivador e avaliador aqui. Depois de tudo que eu disse aqui para vocês, ó, ele tem que ter transparência, tá? E comunicação clara com vocês, tá? Aí dentro desse tópico que eu definir expectativas, executar ativamente, escutar, né, ter uma escuta ativa aí, celebrar conquistas, né? Embora eu sei que o funcionário ele está ali, isso é bom, um bom aprendizado para vocês. Ele está executando uma tarefa em que ele está sendo pago, ou seja, é, como diria minha finada mãe aí, né? Não está fazendo mais que obrigação, mas é sempre bom, né? Você incentivar, ó, reconhecer que o cidadão fez o trabalho num tempo hábil, em que ele foi perfeito ali, por exemplo, né? Em que inclusive ele agregou mais ali na equipe, né? Foco no desenvolvimento pessoal, profissional, né? Profissional tanto pessoal quanto, né, o da equipe ali, né? Fazer uma mentoria, né? Pensar em plano de carreira. O gestor, pessoal, vocês viram que o gestor ele tem uma visão geral, tá? Quem faz a gestão, seja da manutenção, seja gestão de qualquer equipe. Então, ele tem que ter o pensamento não só nas tarefas que ele conhece, né? Que no caso lá, as tarefas que eu dei o exemplo aqui de rede de distribuição, mas ele tem que ter um foco na equipe, um foco em escutar ela, um foco, por exemplo, ó, em ser um exemplo positivo, conectar-se com essa equipe, né? Ou seja, ele apresentar as ideias e essas ideias que ele apresenta, né? A equipe tem que comprar essas ideias, né? Não adianta nada, eu chego aqui e falo, olha, esse daqui, cadê? Esse daqui é o pop que vocês têm que seguir, tá bom? Aí ele chega lá em campo, ele não faz nada, ou seja, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então vocês têm que seguir a regra, mas aí na hora do vamos ver, na hora de seguir a regra, ele pega e desconsidera isso daqui tudo, ele faz do jeito que ele quer. Ou seja, ele não está, né, sendo coerente, né? Ele não está se conectando com a equipe. Ah, não, ó, só porque é o chefe aí, né? Aí ele faz do jeito que ele quer. Mas na hora que a gente faz uma coisa que está fora do procedimento operacional padrão ou da instrução técnica, aí ele dá aquele, né? Faz aquela reclamação, né? Então, tudo é você dar o exemplo, né? É você se conectar com sua equipe, você ser coerente, ó, avaliação justa e construtiva, foco no desenvolvimento, manter a comunicação aberta e honesta, né? E, né, e vários outros tópicos aí, beleza? Inclusive, né, esse aqui é um resumo aqui de tudo que a gente falou nessa aula. Aí lembrando, pessoal, na hora que você estiver vendo a gravação dessa aula de hoje, lembrando que junto com a gravação da aula de hoje, eu vou liberar a aula extra que já está gravada junto com a aula de hoje. Por isso que as duas têm a mesma data, né, a data de hoje. E, porém, o assunto, né, dessa que está gravada é a análise da atividade um, né, e a análise da atividade 2, beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos aí, né, na próxima aula, já na UC de instalação do CEP, né, depois aí do dia 20, né, de janeiro aí de 2026, beleza? Fiquem com Deus, né? Feliz Natal, feliz festas aí, tenham um bom descanso e voltem com as energias renovadas aí para a gente continuar aí, né, no curso de eletrotécnica, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima web aula.